O que faz o Rio de Janeiro um local diferente? Por exemplo, no que diz respeito à ocupação territorial e uso de armamento de guerra como esse. Bom, o primeiro fuzil apreendido foi em 1989, pelo 9º Batalhão, né? O Coronel Laranjeiras, Emílio Laranjeiras era o comandante lá. Ele, naquela época, ele disse, expôs a arma no Palácio Guanabara e disse, essa arma vai vitimizar muito policial e muita gente inocente. Em 1989. Ou seja, um tenente-coronel da PM à época, um visionário, e era um fuzil que americano. Então, isso começou nessa época. Obviamente, a entrada da cocaína, na década de 90, produto muito caro, então o criminoso começou a se valer desse armamento para defender esse produto. Mas com o tempo, e a gente viu isso, o território hoje que é o grande atrativo, né? Porque é através do território que ele gera receita. Para se defender de quem? Do inimigo, do concorrente. Então as guerras de facções no Rio de Janeiro é que faz com que elas se armem e a quantidade de fuzis muito grande. E a gente tem visto apreensões recentes de fuzis novos, ou seja, não é aquele fuzil velho, surrado, que está passando de mão em mão, não, é um fuzil novo. Isso mostra a facilidade de acesso desses criminosos a esse tipo de armamento. Mas o fuzil hoje é a ferramenta de defesa de território e, obviamente, do plano de expansão deles. A questão do fuzil é bem interessante para ver o impacto, de vezes, de políticas públicas desordenadas ou desconectadas da realidade podem gerar consequências a longos e longos anos. Não estou justificando que a gente tem que fazer mais, que nós estamos fazendo mais, mas a gente está pegando um reflexo de políticas públicas lá de trás que foram equivocadas e hoje a gente sofre com o problema do uso do fuzil que foi normalizado. E aí temos esse problema também no Rio de Janeiro. O carioca às vezes normaliza algumas coisas e a gente não vai sentir isso como confortável. Normalizar o uso do fuzil, que não é normal em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. E aí é uma questão de a gente discutir também do Pacto Federativo, inclusive. Nosso governador Cláudio Castro vem conversando sobre isso, de dar autonomia para os estados legislarem algumas pontas de direito penal. Por que não se discutir? Mas é cláusula pétrea e tal. Mas eu tenho que olhar a realidade do povo. Olha, a gente tem que ter leis globais, mas com incidências locais. Então, mas nesse caso do fuzil, me corrija se eu estiver errado. A gente tem pelo menos dois aspectos aí. O primeiro é que não deveria haver fuzis à venda no Rio de Janeiro. Ou seja, mesmo que o marginal quisesse comprar, ele não deveria poder comprar um fuzil. O fuzil não deveria chegar na mão dele. E aí vem um problema que o próprio secretário acabou de citar. Todos os entes federativos têm sua responsabilidade. Não fabricamos fuzil no Rio de Janeiro. Eles vêm de algum lugar. E no Brasil também são poucas fábricas. Então vem de fora. Fronteiras. Isso. Controle de fronteiras. Isso é uma questão. Aí eu disse que eram duas, mas acho que são três. Essa é uma questão. A segunda questão é, nós temos uma legislação que trata o fuzil de uma forma ingênua, que olha para o fuzil e não se importa com o fuzil. Na minha concepção de cidadão comum, o sujeito que anda com um fuzil na rua, e ele comprou aquilo para praticar o crime, ele tinha que ficar 10 anos na cadeia, sem sair dali. E a terceira é o sistema de justiça criminal, que, apesar da lei ser fraca, o sistema de justiça criminal poderia fazer mais do que ele faz. E a gente vê, como o secretário disse, muitos bandidos soltos na audiência de custódia. Olha que ponto chega da interpretação. Mas esse rapaz, aí eu vejo o judiciário e falo assim, e esse cidadão que está com fuzil, para mim está com fuzil não é cidadão. Né? Não cumpre os requisitos para ser um cidadão. Está com uma arma de guerra, a gente viu que não é legal. De gente da mídia, né? Um cidadão que está com fuzil. Né? Como é que eu posso interpretar isso? Eu me lembro dessa frase. Mas ele não está oferecendo perigo. Não é um risco iminente se uma pessoa se predispõe a pegar um fuzil de guerra e ir defender um território e o agente precisa esperar ele apontar e atirar para assim reagir. Já escutamos isso de pessoas altamente capacitadas. Esse tipo de interpretação. Estão desconexos da realidade. Em frações de segundos de tomada de decisão, o policial ou morre, ou se fere, ou pode tomar uma decisão equivocada e ferir alguém. É muito rápido para ele tomar essa decisão que vai infligir isso.
E cada vez que a gente tenta discutir isso e ver essas opiniões, tira a vontade do policial combater. E essas frações de segundo podem levar à morte do policial. Então são essas questões que a gente bota em discussão, que a gente precisa entender a realidade que a gente vive na ponta da linha, que é esse policial que está lá na ponta que mais a gente precisa proteger para ele poder proteger a sociedade. A gente precisa empoderar esse policial. E ele vai se sentir empoderado quando ele se sentir que ele está com uma garantia legal de fazer o seu serviço. Nós não vamos aceitar um vagabundo, um marginal com um fuzil na mão e achar que ele não está trazendo violência para a sociedade. Ele está sim. Nós precisamos enfrentar isso e falar a verdade. Ele está ameaçando a sociedade sim. Então, se ele estiver com um fuzil na mão, será dada a voz de prisão. E se ele escolher confrontar as forças policiais, aí será dado outro tratamento para ele. Mota, olha só, vamos deixar a segurança pública de lado em relação à questão do fuzil, que aí pode ser que esteja romantizando, achando que aqui tem dois profissionais que estão romantizando e valorizando demais a questão do fuzil, da periculosidade, do poder de dano. Pergunta ao médico que trabalha num plantão de emergência do Getúlio Vargas. Pergunta para ele o tipo de ferimento que esse tipo de arma produz e que ele tem que lidar e tratar. Pergunta para ele a quantidade de pessoas que chegam nessas unidades e o tipo de ferimento, e ele olhar pelo mundo e dizer o seguinte: essa estatística se assemelha a qual país do mundo? A gente vai ver que nós temos um país de paz, mas com estatística de guerra. Eu fico pensando, secretário, que imagine se eu resolvo comprar um fuzil amanhã nos Estados Unidos, trazer o fuzil ilegalmente para cá, botar no ombro e passear no shopping da Zona Sul. E aí, evidentemente, eu provavelmente vou ser preso. Imagine no dia seguinte o que as manchetes vão dizer a meu respeito. Eu imagino aqui a que pena que uma pessoa que fizesse isso que eu estou sugerindo aqui seria condenado. A expressão foi do Otávio Guedes, o repórter. Ele diz que no Brasil nós vivemos um garantismo ingênuo. Eu concordo, é verdade. Então esse garantismo ingênuo é praticado, executado por profissionais que eu digo que não estão nem dentro da bolha, né? Porque antigamente a gente falava, não, ele está dentro da bolha, tem que estourar a bolha. Não, hoje ele está desconectado da realidade. Ele não tem nenhuma visão do que acontece no mundo aqui fora. Parece que ele está num centro cirúrgico onde tem asepsia total. Ele não tem contato com nada. Então isso é muito grave. Hoje o criminoso, por exemplo, ele quer, preso com um fuzil, ele quer ser condenado na audiência de custódia. Sabe por quê? Porque ele começa a contar o prazo de 1/6 para ter o benefício de sair. Então imagina, eu posso ser condenado 5 anos de prisão. Se eu sou condenado na audiência de custódia, eu cumpro só 1/6 da pena. E vou ter liberdade. Ao contrário, se ele não sair na audiência de custódia, por algum motivo, o processo ele é mais demorado, tá? De cada ele ficar mais tempo preso pelo processo, por conta da instrução dele, até o final, do que efetivamente pelo cumprimento da pena. Olha como é que fica desconectado às vezes, né, Mota? Ele não atirei em ninguém, só estava com a arma na mão. Ele declara isso para ser justificado logo, porque aí ele tem esse benefício, começa a cumprir, me condena logo, que rapidinho eu estou de volta, né? E muitas das vezes por que eles não deixam de traficar nas comunidades, ficam só explorando os serviços, né? Porque eles não querem ser enquadrados como milícia. Que tem uma lei específica sobre milícia. Ser enquadrado sobre milícia é muito mais pesado do que como traficante. Então ele se declara, sou traficante sim. Aí vem um outro problema, são as facções e o sistema prisional brasileiro, que é outra discussão que a gente tem que entrar muito firme sobre isso, porque a justiça vai bater lá. Tudo, a gente costuma falar que tudo começa e termina nos presídios. E a gente tem que entrar nessa discussão para estruturar melhor nosso sistema. Muitos dizem que querem desencarcerar, nossa opinião contrária, e alguns países do mundo, né, mostraram que dá certo o encarceramento de criminosos. Coronel, até onde eu sei, não existe nenhum exemplo de país no mundo que conseguiu reduzir os índices criminais, reduzindo o número de criminosos presos. O senhor conhece algum? Não conheço, e isso é mais uma falácia que jogam nas mídias, que tentam convencer a população, e aí vem o que você fala muito, Mota, ficam mais preocupados com o criminoso do que com a vítima.
tantas garantias para o criminoso. Quem decidiu delinquir foi ele, não foi a sociedade que levou ele. E aí está a teoria econômica do crime. Não são os fatores sociais, os fatores econômicos que levam ele a fazer aquilo. E nas pesquisas que se fazem, conseguem comprovar isso. Porque ele quer o dinheiro para comprar alguma coisa, que ele quer o tênis, ele quer poder. Então, não é coitadinho, porque tem oportunidade. Então, a gente tem que preocupar muito mais com a vítima do que com o criminoso. Porque o criminoso tem que ficar preso. Não tem outra opção. Como você bem disse, qual país que deu certo fazendo desencarceramento? E o Brasil continua os mesmos erros. A consequência está aí nas ruas. E a gente tem uma preocupação muito grande e não se preocupa só com o Rio de Janeiro, não, tá? A gente tem muitas reuniões no Conselho de Secretários, que o secretário vai, ele pode falar até melhor do que eu sobre isso, que a gente avisa para os outros estados. Ele deu o exemplo da Bahia. Quem está lá sabe quem é, mano? Comando Vermelho, uma facção do Rio de Janeiro. A gente está acabando levando os nossos problemas para outros locais. Então o problema não é somente do Rio. O problema é do sistema brasileiro, que a gente precisa atacar veementemente essa reestruturação. É quase que repactuar. Pactua, inclusive pacto social. Porque a sociedade também tem que entender o seu papel. O seu papel nesse processo, nesse sistema. Secretário, está acontecendo um debate sobre se essas facções do narcotráfico que atuam no Brasil se classificam ou não como organizações terroristas, né? Eu queria saber a sua opinião e também saber se existe alguma ligação comprovada dessas facções com grupos terroristas internacionais ou até com guerras no exterior. Bom, Mota, a gente está costurando esse trabalho, né, com o governo americano desde agosto do ano passado. E, infelizmente, houve um vazamento de um e-mail, né, que acabou um jornalista tendo acesso e viu que o Rio de Janeiro estava conversando com o governo americano em relação a isso. Nesse assunto, nessa pauta, o governador Cláudio Castro é um grande entusiasta e ele mesmo está comandando isso, claro, usando a secretaria, porque nós é que temos essas informações. Então, foi produzido um relatório de inteligência que comprova a ligação do Comando Vermelho com o PCC. Tivemos recentemente, há 3 semanas atrás, uma grande operação da Polícia Civil, onde foi possível bloquear 6 bilhões de reais dessas duas facções e também mostrando que existem atores, né, que atendem a essas facções, Comando Vermelho e PCC, mas também organizações terroristas que atuam fora do Brasil. Então isso é importante porque isso é um marco para a segurança pública do Rio de Janeiro e mostrar quão alto está o nível de poder de ofensa ao Estado por conta dessas organizações criminosas. Imagina essa expertise dessas organizações terroristas aqui no Brasil e, obviamente, também levando perigo para esses outros países. O governo americano é sensível a isso e a gente já começou a apresentar esse material, ou seja, ele foi construído, na realidade, desde agosto do ano passado, a 4 mãos. E eles entenderam do problema que eles podem ter no futuro. Já tem comprovações de crimes dessas organizações criminosas, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, em território americano. Comprovamos também a ligação do Comando Vermelho com uma das máfias italianas, ou seja, estão atuando em território italiano. Houve a morte de um integrante do Comando Vermelho no Algarve, em Portugal, algumas semanas atrás. Ou seja, já temos provas de que o Comando Vermelho é uma organização criminosa transnacional. Agora, ela é terrorista? Sim. No momento que você troca informações, troca expertise, utiliza dos mesmos caminhos para lavagem de dinheiro, compra de armas dessas mesmas organizações terroristas, obviamente que a gente consegue comprovar isso e o americano já entendeu isso. O que a mídia começou a explorar, dizendo que no Brasil nós não podemos declarar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, não tem o menor cabimento. A gente sabe que a construção da lei antiterror, que é de 2016, ela foi construída dentro de uma concepção política, ideológica, que o legislador naquele momento achou que deveria ser daquela maneira. Nós temos os crimes e temos as motivações e finalidades.
Aqui no Brasil, essas motivações e finalidades, elas são muito restritivas. Mas a gente tem que entender que o Brasil ele é signatário de alguns acordos internacionais. E lá, as definições dos crimes, as finalidades e as motivações são mais abrangentes. O que a gente quer mostrar é o seguinte: isso aqui que acontece no Rio de Janeiro, que o Comando Vermelho pratica no Rio de Janeiro, se praticado em território americano, o senhor acha que é terrorismo? E é essa pergunta que a gente está fazendo ao americano. Para a gente, no Rio de Janeiro, para nós no Rio de Janeiro, essa declaração ela é de extrema importância. E não é para responsabilizar criminalmente aqui no Brasil algum membro do Comando Vermelho. Não é isso, porque a nossa legislação ela é restritiva. Mas no momento que há essa declaração por parte do governo americano, alguns dos benefícios, por exemplo, o americano ele detém o sistema SWIFT, que é justamente o sistema que faz e monitora as transações financeiras. Com apenas o clique de um botão, ele consegue bloquear o dinheiro e o recurso em qualquer lugar do mundo. E, obviamente, também traficantes, líderes de organizações criminosas do Rio de Janeiro ou até do Brasil que forem aos Estados Unidos podem sofrer restrições de prisão ou até de quebra do sigilo telemático naquele momento que entrarem em território nacional americano. Então, isso para a gente é importante. Por quê? Porque o americano já percebeu, né, no futuro, ter, por exemplo, aquelas gangues americanas com essa filosofia de tomada de território e subjugação da população americana, isso para eles é uma questão de segurança nacional.